Vamos dar início a mais um culto. Os 7 pilares da família. Que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado no dia de hoje. E antes de começarmos, vou deixar uns versículos para a nossa meditação, que está lá em Salmos 145, a partir do verso 1, que diz: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei meu, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará e a outra geração as tuas obras anunciará. E outra geração anunciará os teus poderosos feitos. Essa geração somos cada um de nós. Essa geração que o Senhor tem preparado, e a partir desses estudos, essa geração que o Senhor vai estar levantando sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Então vamos continuar adorando ao Senhor. Peço que todos se levantem para que possam louvar e agradecer o nome dele nessa noite. Amém? Confiamos em teu
queremos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. nós confiamos. Toda terra e céu, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Continue adorando o Senhor que está aqui presente nesta noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Lutamos com arma de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós vamos adorar. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível
proclamamos poderoso és, grandioso és, como o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Da igreja. Na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Hoje é o terceira terça-feira, 3 de 3. 3 de 3 que nós estamos na campanha, né, dos 7 pilares da família. E quando nós recebemos essa instrução de fazer essa campanha na terça-feira, foi através da vida da pastora Rita, né, quando ela esteve aqui no aniversário, na ocasião do aniversário da igreja. E ela teve, né, ela acordou de madrugada, o Senhor mostrou para ela. E às vezes a gente pensa que a pastora Rita não tem memória, mas ela lembra do nome de cada um de vocês, viu? E ela virou e falou assim: pastores, como vocês estão trabalhando na terça-feira? E na hora eu pensei, como que ela sabe que a gente tem culto na terça-feira? Porque ela tem a programação dela, tem a atividade dela. Nesse momento, inclusive, ela está no Brasil, lançando um livro, da qual ela escreveu, fez parte com outras mulheres. Tem sempre a rotina, a correria. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, como que ela sabe que o culto é na terça-feira? Claro que a gente já tinha falado, mas, né, não imaginei.
E aí a gente falou, né, que era um culto que a gente trabalhou assim, assado, os períodos assim que a gente teve. E ela, muito bom, muito bem. Então, mas Deus me mostrou essa madrugada que vocês precisam fazer uma campanha de 7 terça-feira com o tema família. Reúne o presbitério da igreja que eu quero conversar com eles. Nós nos reunimos ali, né, os pastores, presbíteros, no caso o pastor e o presbítero e o pastor Hugo, e ela conversou com eles. E aí o pastor chegou, né, ela passou a visão que Deus mostrou e tudo mais. E aí, na reunião de conselho que nós tivemos, antes da reunião geral da igreja, nós passamos isso, e o pastor Hugo passou as diretrizes da temática que iria ser trabalhado nessa 7 terça-feira. E para mim, né, passou quem ia pregar, passou o tema que ia ser dito, e para mim foi uma abordagem da qual eu vou falar hoje, que é educação cristã e o temor do Senhor. E o desafio é baseado no livro de Deuteronômio. Quem puder ler, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos orar primeiro? Senhor Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós queremos Te louvar porque o Senhor é grandioso, é poderoso. E nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Pai. Obrigada por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Obrigada pelo coração deles, pela disposição que eles tiveram de continuar nessa direção que o Senhor nos deu, da qual nós chamamos campanha. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em tantos detalhes que nós muitas vezes nem imaginamos. Mas eu te peço, Espírito Santo, abra o entendimento da nossa mente e o nosso coração para que nós possamos entender todas as direções do céu para este tempo nas nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, te ouvir e te obedecer. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver essa verdade. É o que eu te peço nesse momento. Repreendemos agora todo o império das trevas que possa tirar todo o foco e entendimento da Tua palavra, da Tua voz, de tudo aquilo que o Senhor tem para dizer neste culto, Pai. Que o Senhor seja o centro das nossas atenções. Obrigado pela vida das crianças e da Ingra que está ali atrás. Cuida deles, ó Deus. E que nós possamos focar totalmente naquilo que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus, amém. E como eu estava dizendo, né, a temática que foi proposta ali foi exatamente essa, educação cristã e o temor do Senhor. Baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A verdade é que hoje nós temos tido muito acesso, né, à palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia, temos o YouTube, temos Bíblia falada, temos várias maneiras, vídeos rápidos, vídeos grandes, estudos grátis, estudos pagos, mentorias que ensina teologia de perto, teologia de longe. Acesso à informação é o que mais nós temos. Mas existe uma deficiência, que existe pouca transformação. O excesso é tão grande que parece que a gente está tão que a gente não está permitindo que o Senhor nos transforme através desse tanto de informação que tem chegado até nós. E isso acontece porque nós temos falta de temor. Se nós vermos aqui, se nós observarmos o capítulo 6, logo no início ele diz:
São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fizessem, ensinando a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Aqui Moisés está falando, dando uma instrução, porque Josué continuaria o seu legado. Ele não entraria, né, na terra prometida, eles já tinham passado pelo Rio Jordão, e esse povo ia possuir a terra que estava sendo prometida. No versículo 2 diz: para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor. Temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e que os seus dias sejam prolongados. Versículo 3. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Versículo 4. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Que foi os dois versículos que eu li, o versículo 6 e o versículo 7. Então, nessa ocasião aqui, eu não sei se você sabe, mas Deuteronômio, ele quer dizer, né, na tradução que chega até hoje, é a cópia da lei, ou seja, a repetição da lei. Que lei? A lei que foi dada lá no monte por Moisés, os 10 mandamentos, assim se resumindo. Então aqui Moisés está dando uma instrução para o povo que tinha acabado de, né, atravessar o Rio Jordão, para eles continuar esse legado que o Senhor tinha escolhido Israel para entregar essa promessa e viver, que viria até os dias de hoje. Hoje nós temos a Bíblia. Naquela altura não existia uma Bíblia que eles pudessem ler para os seus filhos. Teria que ser contado e não só, teria que ser vivido. O problema é que hoje a gente até vem para a igreja, a gente canta os cultos, a gente lê os versículos, a gente faz muitas coisas, mas a verdade é que a gente tem muita pouca reverência. Porque as nossas ações, elas não estão condizendo nem para os nossos filhos aquilo que a gente prega, aquilo que a gente mostra tentar viver em outro lugar. E os nossos filhos, ou o nosso marido, ou o nosso vizinho, eles estão observando as nossas atitudes. A gente quer pregar para os nossos filhos, sendo pequeno ou sendo grande. Irmãos, pregar para menino pequeno é fácil. Eu lembro quando o João era pequeno, se ele não fosse, eu batia nele. Pronto, era simples. Hoje, com 20 anos, eu sábado, arrumei a mesa do pequeno almoço. Coisa linda, né? Aquelas lá que vocês sabem que eu gosto. Nem postei, porque fiquei tão chateada. Fiz o pão de queijo, fiz a tapioca, pus todo quanto é tipo de iogurte que tinha lá na geladeira. Preparei os cappuccino de morango, cappuccino de chocolate branco. Tudo. Pensei, falei, hoje nós vamos tomar o pequeno almoço e vamos ler a Bíblia. Nós só tomamos o pequeno almoço, porque a hora que eu falei em ler Bíblia, todo mundo correu da mesa. Todo mundo correu da mesa. Todo mundo correu da mesa. Todo mundo. Ninguém quis escutar. Ninguém quis ouvir. Comemos, todo mundo achou maravilhoso. Nossa, hoje a mãe pôs a mesa, porque como a gente entrou de dieta, ficou pouco frequente, né? Esse tanto de comida. Ficou limitadinha numa tacinha e pronto. Que antes eu fazia muitos brunch.
E aí, pensei, não, hoje nós vamos ler a Bíblia, né? Pensei, vou ter que pregar. Pelo menos hoje a gente vai ter que ler a Bíblia aqui em família. Irmãos, todo mundo correu. Todo mundo correu. Agora eu vou bater no menino de 20 anos para ler a Bíblia? Não dá mais. E eu pensei, Senhor, bom quando eles eram pequenos. O João ia para a PEC, para o retiro da PEC, eu não sei se vocês conhecem. Histórias da Bíblia, meu Deus, era toda noite uma diferente, era fácil, porque era do meu jeito. E agora, o Rodrigo com 12 anos e o João com 20, ficou desafiador. Não que não acontece, não aconteceu no sábado. Isso é fato, já está aqui exposto para vocês não achar que família de pastor é perfeita. Não é. Não é. As mesmas dificuldades que vocês têm, eu também tenho. A gente é gente. A gente é gente. E é difícil. Porque um teve que resolver problema lá no trabalho, que a luz, não sei o que, o outro tinha que fazer não sei o que lá, o Rodrigo já foi fazer não sei o que lá, todo mundo tinha um monte de coisa já para fazer. Todo mundo levantou da mesa e eu pensei, Jesus, eu tentei. Mas o Senhor falou assim, calma, filha, mais do que palavras, todos eles estão te observando. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, mais do que as nossas palavras. Os nossos filhos estão nos observando, os nossos maridos, cônjuges estão nos observando, os nossos vizinhos estão nos observando. E falar que a gente teme ao Senhor é fácil, mas quando tem que existir perdão, é que é o desafio, porque eles estão vendo. Domingo à noite nós estávamos juntos com o pessoal, a Rapa do Tacho, que ficou aqui na igreja. Ai, já nem lembro que horas era. Acho que era umas 9 horas da noite, a Daiane estava me contando uma história. E o Guilherme estava sentado assim umas 2 pessoas antes. E ele, pastora, lá vem história. Na hora eu fiquei pensando, gente, o Guilherme está ouvindo. Como que o Guilherme está ouvindo? A Daiane estava numa ponta, tinha assim 1, 2, 3, acho que ele era a 4ª pessoa assim na mesa, e a Daiane estava de cá, do meu lado, eu aqui, o Guilherme assim, e ele estava ouvindo o que ela estava falando. E ela estava falando de coisas sérias, de muito sérias. E eu fiquei preocupada com aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, será que o Guilherme já ouviu isso quantas vezes? Porque o assunto era pesado mesmo. Então, a gente pensa que a gente está aqui conversando com o irmão no final do culto, uma conversinha à toa, ou a gente está ali no supermercado com o nosso vizinho, ou estamos ali, né, na entrada e na saída da garagem. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão vendo as nossas ações e reações. E esse é o maior desafio que nós temos hoje como cristão, não só com os nossos filhos, mas diante de uma sociedade. Como você tem anunciado Cristo? Será que a gente, quando a gente está falando alguma coisa, a gente tem a percepção que Deus está vendo, que Deus está ouvindo e que Deus está presente? Quando nós esquecemos disso, nós perdemos o temor do Senhor. Porque às vezes nós achamos mesmo muitas coisas e temos opiniões para tudo. Mas como que nós queremos que os nossos filhos amem ao Senhor se chega domingo e nós, tem que ir para a igreja de novo, nossa, que horas vai acabar o culto? Eu não vou ficar lá não, hein? Vamos embora rápido, eu não vou ficar lá não. Os nossos filhos estão ouvindo isso. Qual é a parte que o Senhor está dizendo? Alegrei-me quando disseram, vou à casa do Senhor. Você já está pensando no fim do culto. E já está falando que não vai ficar lá não. Porque você tem isso e aquilo. Os nossos filhos estão ouvindo. As pessoas que estão perto de nós estão ouvindo. Essas ações falam muito sobre nós. Então, aí como que a gente quer que as nossas crianças amem ao Senhor?
Elas podem até vir para a igreja, porque elas são obrigadas. Elas não vão ficar em casa, a gente não vai deixá-las em casa. Mas e quando eles tiverem mais idade? Será que eles vão amar vir na casa do Senhor ouvindo as nossas conversas? Será que eles vão amar o Senhor fazendo o que nós fazemos? Falando disso, falando daquilo. Irmãos, olha, uma dificuldade é fato. Quando a gente é pastor, a gente escuta a vida e a história de muita gente, né? Fato. E às vezes eu fico muito preocupada com os meninos. Então, quando o assunto é mais sério, não dá nem para conversar perto lá em casa. A gente vem aqui para a igreja e resolve aqui. Mas quando o assunto é corriqueiro, assim, normal, uma coisinha aqui, outra ali, eles vão, a gente janta com a pessoa, a gente conversa normal, comunhão, irmãos, tudo, isso dá para fazer. Mas muitas vezes não dá para fazer. Não é porque a gente não quer receber o irmão em casa. É porque a gente fica preocupado com os meninos. Porque, querendo ou não, eles estão ouvindo. Os meninos, eles é capaz de saber mais história do que vocês imaginam. E eu ainda tenho que gerir isso. E às vezes eles ficam revoltados e ops, isso não é assunto para você. Porque, querendo ou não, eles estão nos observando, eles estão vivendo a vida da igreja junto com a gente. Eles estão aqui construindo junto comigo, com vocês, tudo isso que Deus tem trabalhado em nós. Como os seus filhos têm observado a sua postura? Sendo ele pequeno, sendo ele grande. Será que a gente ama a Deus, né? É muito bom. Não, filho, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Mas na hora que o seu filho precisa de você, você vira as costas? Principalmente quando ele é grande. É fácil a gente ausentar das nossas responsabilidades. Eu fico pensando isso, meu Deus, quando o João casar, quando o João sair de casa, como que eu vou gerir isso? Como que eu vou me comportar? Quando o Rodrigo está um pouco mais longe, né? Ainda falta, assim, pelo menos uns 10 anos. Acho eu, né? Quando o Rodrigo sair, zangão do jeito que o Rodrigo é, imagina. Nós somos desafiados a incutir essa palavra e não só a viver essa palavra. Repare que aqui no texto o Senhor disse que no versículo 6, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Qual é a palavra que está no seu coração? De insatisfação? Aí dentro da barriga também escuta, viu? Dentro da barriga também escuta. Toda vez que reclamar lá de, não quero não, a Isabela está escutando. Tem nome e endereço. Escuta, gente, é sério isso. A gente ri, mas é verdade. E eu não estou falando para constranger a Roberta, não. Eu estou falando porque isso é uma verdade que a gente precisa abrir os nossos olhos. Porque eu não sei. Não. Vai que, né, um filho adulto aí fala, não, pastor, não, pai ou mãe, eu não gosto daquela igreja lá, não, o povo é muito assim, assado. Aí você fala, é mesmo, o povo lá é assim mesmo. O povo lá é assim mesmo, mas não liga não, olha para Jesus que tá bom. Irmãos, vai querer nunca. Filho, todos nós somos difíceis. Todos nós temos defeito, mas nós estamos reunidos porque o Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos aprender com as nossas ações a viver isso que o Senhor está falando, o que está no nosso coração, para a gente incutir aos nossos filhos. Uma esposa, por exemplo, que não ama o Senhor, que não tem a palavra do Senhor, que não teme ao Senhor, como que o marido dela vai se converter?
Não converte, irmãos, porque ela é a primeira a ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não converte. Ah, não, pastor, eu não fui para a igreja porque o meu marido é assado, cozido e frito. Eu fico pensando, Jesus, fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Porque é isso. O marido dela está olhando para mim, o marido dela está olhando para ela, dentro de casa. As filhas dela estão olhando para mim, os filhos dela... Não, os filhos dela primeiro estão olhando para eles. Você é a primeiro referencial de cristão. Aqui eu só levo com o baque que você leva lá. Se você não se comportar lá, eu não me comportar aqui, nós não nos comportarmos, nós não vamos incutir aquilo que o Senhor nos ordena. Nem para os nossos filhos, nem para o nosso marido, nem para o nosso vizinho, nem para Portugal, nem para o Brasil, nem para lado nenhum. O Senhor aqui, Ele está falando para nós, primeiro no coração. Permita o Senhor tratar o seu coração, mexer no seu caráter. Irmãos, terça-feira passada nós falamos sobre perdão. É bom perdoar quem não te ofendeu, mas quem te ofendeu é difícil perdoar, não é fácil. É um exercício que a gente tem que agarrar com Deus, mas agarrar com força. O Espírito Santo tem que falar, você é crente, você é crente, você é crente. Porque dá vontade de tirar satisfação, dá vontade de falar assim, olha, você falou isso de mim mesmo? Porque eu estou sabendo que você fez isso. Mas aí o Senhor fala, você é crente, você é pacificador. Paulo diz, se possível, segue a paz com todo. Engole o seu orgulho, engole aquilo, o seu direito de provar algo. Você não tem mais direito, o seu direito agora é pregar a Cristo. Como que você prega? Perdoando. Como que você prega? Amando. E isso tudo é manifestado com ações. Porque falar é fácil, mas vai viver. Difícil para mim, difícil para você também. Depois o versículo 7 diz, você as inculcará. Você as inculcará. Parece que vai para a cuca assim. Mas isso é como se fosse afiar. Essa palavra quer dizer, sabe aquela faca que está sempre precisando ser afiada? Você não afia a faca uma vez só. Quando você tem uma faca que você utiliza, você está sempre afiando, ou seja, e essa palavra que ela quer dizer isso, ou seja, toda vez que você tiver a oportunidade, que nós tivermos a oportunidade, você deve afiar essa palavra aonde? Aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentada em sua casa. Quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar, ou seja, todas as oportunidades que nós tivermos de manifestar a palavra viva de Deus, nós devemos aproveitar. Talvez você está pensando, não, pastor, eu nem tenho filho, não. Mas um dia você vai ter. E se você não tiver, você tem um marido. Se você não tem um marido, você tem um patrão. Se você não tem um patrão, você tem um primo, você tem um tio, você tem alguém. As pessoas, elas estão nos observando. As pessoas, elas estão... Gente, tem hora que eu escuto um comentário assim, que eu fico até chocada. Eu falei, nossa, eu fiz isso mesmo? Porque nem eu observei, nem eu observo. Não, pastor, você fez. Eu vi, eu estava lá, eu vi. E eu, meu Deus... Eu falei isso, eu fiz isso, eu levantei nessa hora. Porque a gente está tão no automático, achando que ninguém está vendo, achando que ninguém vai falar nada, mas as pessoas, elas estão nos observando o tempo todo. Já teve várias experiências assim que eu fiquei chocada pelo tipo de comentário que eu ouvi de coisas minhas naturais. Porque eu sentei, o jeito que eu levantei, o jeito que eu falei, o jeito que eu saí na porta. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa está vendo até o jeito que eu mexi no cabelo, ou mexi no casaco. Gente, mas as pessoas, elas estão nos observando. Olha, no domingo mesmo, a Simone Hill, agora eu vou falar o exemplo. Ela falou assim, nossa, pastora, é chique até para bocejar. Olha como é que ela abriu a boca. Ela falou desse jeito para mim. Eu fiquei ali, nossa, gente, eu só abri a boca. Ela, a pastora é tão chique que ela abriu a boca assim, ó.
Não foi, Simone? Eu falei, ô Simone, pelo amor de Deus. Ela estava me observando. Tem maldade nisso? Nenhuma. Mas é uma realidade. Eu, não, de forma alguma, levei a mal. Eu estou contando mesmo para vocês acharem engraçado, de situações corriqueiras que as pessoas estão vendo. Às vezes, olha, eu, por exemplo, hoje eu passei boa parte do meu dia falando com o departamento infantil, a liderança do departamento infantil, e nós estávamos falando sobre comportamentos e algumas coisas. E eu fiquei pensando muito naquilo que as meninas estavam falando para mim. Eu falei, nossa, eu tenho que mudar o meu comportamento com o Rodrigo. Eu não posso deixar ele solto na igreja, eu não posso isso, eu não posso aquilo. As meninas pontuando algumas coisas lá, eu achei muito interessante. Porque são coisas que às vezes a gente não está observando, mas nós precisamos mudar os nossos comportamentos, principalmente aqui na igreja. Inclusive, elas vão fazer reunião com os pais, já fica aí. Já fica registrado, tá bom? Que elas vão chamar vocês também. Eu não vou levar sozinha, não. Pode ficar tranquilas que vocês vão ouvir coisas que nem eu ouvi. Já dei meu caminho andado. E mal sabiam elas que hoje eu ia pregar sobre filhos, sobre ensinamentos e sobre essas questões. Exatamente. E eu também, quando abordei elas de manhã, que foi inclusive a mensagem que eu coloquei do menino de 8 anos que tentou suicídio. Primeiro eu coloquei para elas, né? Porque elas é líder aqui, para mim é importante elas estarem atentas no mundo espiritual. Foi mais... eu sei que tem muita igreja orando, mas o meu intuito de mandar para elas foi exatamente para elas terem percepção do mundo espiritual. Para mim, como pastora na igreja, é importante que elas tenham essa consciência, porque nós estamos lidando com coisas sérias, coisas que o Senhor confiou a nós, coisas que são prioridades para o Senhor. No livro de Marcos, o Senhor diz, deixai vir a mim os pequeninos. Se Jesus disse que era prioridade às crianças, então tem que ser prioridade para nós. E nós estávamos, né, nós iniciamos essa conversa ali no grupo da liderança do departamento infantil, e aquilo foi desenvolvendo de tanta coisa, de tantas situações. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para os pais. Vocês perguntaram já para o filho de vocês o que eles têm na aula lá dentro? É importante. É importante você perguntar. Hoje até falei com a Alcione, não sei se ela já mandou ou não, eu falei assim, eu quero te encorajar, Alcione, a você passar para os pais que você deu uma aula, que você tratou desse assunto, que existe uma folha, que eles escreveram, que eles preencheram, para que nós possamos nos envolver e não só delegar responsabilidade para a liderança, mas que nós, como responsáveis, nós cuidarmos do corpo de Cristo. Ah, não, mas eu não sou líder, pastora. Não. Quem é líder é elas. Não, gente, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Então, eu quero te encorajar a você se envolver com as coisas que o Senhor priorizou. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Não, mas eu não sou mãe, já tenho um filho mais pequeno. Irmãos, ser igreja é você a gente é uma igreja pequena, a gente consegue nos relacionar uns com os outros. Se a gente não se relaciona uns com os outros aqui, é falta de interesse. Me desculpa a minha sinceridade. Não que você vai resolver todos os problemas, mas é importante, por quê? Porque nós vamos estar vivendo a palavra de fato. A gente não pode chegar aqui e deixar tudo à vontade, não. As meninas passaram 3, 4 semanas, se eu não me engano, falando sobre comportamento na igreja. Você sabia disso? Os nossos filhos, eles foram, né, instruídos pelas professoras a se comportar na igreja. E nós precisamos ensinar isso. Porque já pensou? Hoje não. Mas terça-feira passada, aqui, foi um para lá e para cá.
foi um para lá e é muito desagradável, gente. Nossa igreja é pequena. A gente sabe que a casa de banho é aqui, a gente sabe que o pai está aqui, mas eles precisam aprender que não é toda hora para lá, para cá, para lá e para cá. Quem está aqui em cima na hora do louvor sabe. E eu não estou falando isso para te machucar, não. Eu estou falando para a gente aprender a melhorar. A gente precisa melhorar, eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar. Para viver tudo isso que o Senhor tem falado aqui, nós precisamos melhorar nas nossas ações, nos nossos comportamentos, como a gente vê a igreja, como a gente fala da igreja, como a gente fala do nosso irmão, como a gente prioriza as coisas do Senhor. Isso tudo pode refletir lá na frente. Hoje, pode ser que não. Os meninos, graças a Deus, até então não tive nenhum problema, até agora. Espero em Deus que não. Mas se morar comigo, já sabe. Tem que vir para a igreja. Não quer vir para a igreja, então vai seguir sua vida. Filho meu não fica em casa assistindo nada e nem fazendo nada, porque não apeteceu, não. Pode ter 20, 21, 22. Graças a Deus não é o caso. Mas eles sabem. Porque eu jamais vou, não, irmãos. Tem hora que a gente tem que ter firmeza também. Principalmente quando nosso filho está perto da gente. Quando cresce, né, Alcione? Já tem lá o Betinho, que já tem 34 anos. Ó, tô boa, hein? Brinca com essa pastora sua. 34 anos o Betinho. Como que a Alcione vai falar? Se não for para a igreja, eu bater no você. Tem jeito. Agora pergunta para ele quando o trem lá aperta. Quem que é a primeira pessoa que ele liga pedindo oração? Porque sabe que ela ora. Porque eles podem não estar fazendo o que a gente faz, mas eles sabem o que a gente deixou no coração deles. A gente não está brincando de ser crente. Cada fase dos nossos filhos é um desafio. E tem muitas que eu ainda não cheguei, mas tem algumas que eu também já passei. E eu não estou falando e não estou trazendo essa alerta para expor vergonha de ninguém aqui. Mas para que nós possamos ser sinceros em tudo aquilo que o Senhor falou para nós. Antes de tudo, o temor do Senhor precisa estar no nosso coração. Antes de tudo. Depois, eles têm que, a palavra de Deus tem que estar dentro do coração. Se ela não estiver dentro, como que o nosso prazer vai ser na lei do Senhor, sendo que a gente nem a Bíblia a gente pega? Como que vive isso? Não, meu prazer está na lei do Senhor. Isso é lindo de dizer, irmãos. Mas a gente não é capaz de nem ler. Nosso prazer não está na lei do Senhor. Nosso prazer está em comer uma pizza lá no Papa John's. Nosso prazer está no parque, à tarde andando de bicicleta, pondo o pé na lama, né? Esse está o nosso prazer. Na lei do Senhor, está bem longe. Então, realmente, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Nós precisamos nos esforçar. Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. A minha carne, ela não quer. E ela nunca vai querer. A minha vontade é ficar lá, a de vocês também, né? Descansando depois de um dia de trabalho. O Thiago tá aqui com tosse, coitado, deve estar pensando, cadê a água, gente? Pega pra mim alguém água. E ninguém pega água pro rapaz. Tá aqui. Ninguém cuida dele. Verusca. Tô brincando. Tá sendo filmado não, né? Graças a Deus. Não tem online nas terças. É até melhor. Mas queria estar descansando o corpo, né?
cansado, vocês também tiveram atividade de vocês, tudo isso, mas vocês mataram a carne de vocês e vieram. Por quê? Porque existe um propósito além da nossa carne. Existe um sacrifício que sim, já foi pago na cruz, mas que nós venhamos reconhecer. Certa vez eu ouvi uma história, acho que foi o Douglas Gonçalves que falou, que uma vez o filho dele estava num parque, não sei se eu vou saber contar direito, e quebrou o braço. E quando ele viu de longe o filho dele, quando quebrou o braço, ele saiu atropelando todo mundo, foi lá, pegou o filho dele, levou no hospital, colocou no carro, pôs na ambulância e chegou no hospital para salvar o braço do filho que tinha quebrado ali, naquela agonia. E ele disse que o Senhor ministrou o coração dele falando: o meu filho eu não pude salvar, porque eu amei vocês primeiro. O meu filho eu não pude correr para pôr numa ambulância porque ele quebrou, né? Foi transpassado na mão quando foi pregar. Quando ele foi pregado na cruz, eu não pude correr para tirar ele de lá. Porque eu tive que escolher entre salvar o meu filho e salvar vocês. E eu escolhi salvar vocês. E o Espírito Santo perguntou para ele: o que você tem escolhido? E ele disse: Senhor, eu vou te amar todos os dias da minha vida, porque o Senhor me amou primeiro. E muitas vezes nós não queremos renunciar nada. Nós não queremos abrir mão de nada. Nós não queremos sacrificar nada por um Deus que deixou de salvar o seu filho que estava na cruz para nos salvar. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho sem pecado para nos salvar. Ninguém de nós conseguiríamos fazer o que Deus fez. Jamais nós vamos conseguir retribuir o amor do Senhor por nós, mas minimamente nós conseguimos fazer um jejum, pelo menos, né? Nós conseguimos vir para o culto, terça e domingo, pelo menos, né? Nós conseguimos renunciar à nossa carne. Às vezes a gente quer discutir e tem que calar. Por quê? Porque o Senhor nos amou. Amém. Tinha muita coisa para falar aqui, eu não vou falar. Eu acho que está mais do que passado. Pois se vocês quiserem, eu gravo um podcast para vocês. Que a Ingra tá, né? A Ingra, ela é a fiel podcast. Eu adoro ouvir os podcasts da Ingra. Ela fala todos os assuntos lá. E o bom é que ninguém pergunta, ela já sai respondendo tudo. Ela é maravilhosa. Tadinha, tá lá no fundo, tá nem ouvindo, né? Mas eu acho que o centro da mensagem que eu realmente tinha no meu coração, que eu escrevi aqui, foi que nós possamos verdadeiramente atentar a tudo isso que o Senhor tem falado para nós. Nós assumimos essa responsabilidade, não só com os nossos filhos, mas como cristão, aqui na terra, aqui em Portugal, para que nós possamos verdadeiramente refletir Cristo, assim como um espelho que pode ainda estar baço, que ainda pode não estar, né, bem visível, porque realmente nós somos humanos, nós somos falhos. Eu não estou falando de perfeição, mas de esforço. Vamos nos esforçar para caminhar com o Senhor, para que o temor dele esteja verdadeiramente no nosso coração e nós possamos inculcar nos nossos filhos, na nossa rotina, nas estratégias que o Senhor nos dá a cada dia e uns nos outros, principalmente, que nós estamos aqui para isso, para ser transformados de glória em glória. Amém? Coloque sobre os seus pés. Eu queria fazer uma oração com você, para que o Senhor possa restaurar o temor do Senhor no nosso coração, para que o Senhor possa renovar nossa fé, para que o Senhor possa endireitar os nossos caminhos, nós possamos atentar àquilo que o Senhor tem nos
nos ensinado, não só nas terças-feiras, mas na vida. O Espírito Santo, ele é ativo dentro de nós. Eu tenho certeza que lá no seu trabalho, lá na sua casa, em qualquer ambiente que você está, o Senhor, ele fala com você. Eu não tenho dúvidas, eu conheço aqui gente que tem a expressão de Deus, mas não compartilha. Irmãs, compartilham, irmãos, falem. Ai, não vou falar não, porque senão fulano de tal. Gente, não retenha. Não retenha. Seja um instrumento de Deus na sociedade, nos meios que o Senhor nos confiou. Porque nós precisamos, existem pessoas morrendo, existem pessoas se suicidando, existem pessoas com depressão. Irmãos, eu assim, de verdade, do fundo do meu coração, eu nunca pensei que eu ia virar psicóloga sem estudar. Porque o que eu tenho atendido de pessoas com depressão é sério. E eu fico, Senhor, eu acho que eu tenho que fazer um curso, porque eu não tenho capacidade. Sério, são horas e horas em chamadas de telefone com pessoas pensando em tirar a vida, a mãe tentando tirar a vida, o marido tentando tirar a vida. Eu estou falando sério. E nós não estamos pregando o evangelho, porque, ninguém vai ver. Irmãs, eu fiz uma live esses dias na sexta-feira com a irmã lá do Brasil que eu conheci. Tinha 3 pessoas na live, 3. A Cláudia era uma que estava lá. Meus 3 fiéis lá, até postei lá um negócio. Mas depois, ela falou assim, pastora, fulana de tal me ligou, assistiu a live, voltou para Jesus, assistiu depois, porque ela não conseguiu assistir a tempo, voltou para Jesus. Eu tô tão feliz. Eu falei, meu Deus, tinha 3 fiéis escudeiros lá, e o trem depois ela assistiu, porque ficou gravado lá no dela. E a mulher reconciliou uma alma. E a gente pensa, nossa, só tinha 3, que vergonha, né? Não, irmãs. Vamos falar do amor do Senhor e vamos viver esse amor intencionalmente. Amém? Quero orar por você, por nós, por mim. Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada vida que está aqui nessa noite. Senhor, que o temor do Senhor possa estar sobre os nossos corações, ó Pai, de maneira que nós não mais resistiremos àquilo que o Senhor quer fazer em nós. Pai, ativa a nossa fé, ativa o nosso espírito com o Teu Espírito, para que nós venhamos ter a certeza e a convicção que o Senhor nos chamou, independente de qualquer circunstância. Pai, ativa os dons que há em cada um dos teus filhos, para que eles possam ir e pregar o evangelho, viver, incutir nos corações dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus parentes, porque nós não aceitamos mais, ó Pai, Satanás saquear aqueles que o Senhor morreu por eles. Pai, em nome de Jesus, ativa-nos em Ti, desperta-nos, que nós estamos adormecidos, esperando uns pelos outros, mas nós não queremos mais delegar responsabilidades que cabe a nós, ó Pai, porque nós conhecemos essa verdade que liberta, e que a partir de hoje, cada um dos Teus filhos que estão aqui, possam atentar para essa verdade que um dia os libertou e que vai trazer muito mais libertação àqueles que eles proclamarem, porque a Tua voz e a Tua palavra traz vida. Senhor, desperta esses que dormem, desperta aqueles que estão desanimados, que haja uma renovação na sua alma, no teu corpo, para que eles possam continuar firmes e inabaláveis nas suas casas, na sua mesa, no caminhar, enquanto eles estiverem
andando, caminhando e vivendo, eles possam continuar falando do teu amor. Pai, em nome de Jesus, sela, Pai, o teu povo nessa noite, livra eles de todo mal, toda mentira de Satanás, toda escassez da mente, do coração. Nós não aceitamos mais nenhuma prisão sobre as nossas vidas que tem amordaçado a nossa voz, que tem nos segurado de estarmos ativos na tua palavra, vivendo ela verdadeiramente, matando a nossa carne, Pai. Nós não queremos mais viver da forma como estamos vivendo, mas nós queremos avançar, ó Pai, em águas mais profundas, nesse rio a qual o Senhor deu para que nós pudéssemos mergulhar contigo, conhecendo os teus segredos, porque o Senhor nos diz na tua palavra que o temor do Senhor, Ele revela os teus segredos para nós. Nós queremos acessar, ó Deus, os teus segredos através desse temor que nós temos no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, desperta a tua igreja, nos desperta como os teus filhos, essa responsabilidade que o Senhor nos confiou, não só na nossa casa, mas em todos aqueles que chegarem até nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que haja salvação, haja cura, libertação, que o poder de Deus se manifeste no nosso meio. É o que nós te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pastora Larissa, Deus abençoe todos vocês que vieram. E antes de terminar, eu queria chamar as crianças cá para frente. Quero que vocês estejam perto dos vossos filhos nesse momento. E a palavra inculcar, né? Não é inculcar, é inculcar. Ela significa ou quer dizer incutir, gravar ou fixar uma ideia ou uma doutrina. Ou seja, nós temos que inculcar, ou seja, fixar uma ideia na mente ou na consciência de alguém. E isso tem que ser de uma forma repetitiva ou insistente. É o que é inculcar, é persistir em falar, em dizer, em falar do que é, no caso, o amor de Deus. E inculcar significa, inclusivamente, muitas vezes impor, ou seja, nós temos que nos impor para que essa ideia que nós queremos passar, ela seja uma realidade para quem nós queremos passar. E então hoje eu queria que nós impuséssemos as mãos sobre os nossos filhos, sobre os vossos filhos, cada um, aqueles que têm filhos, impor as mãos sobre os seus filhos, como uma forma profética de inculcar na mente deles tudo aquilo que nós queremos passar para eles. Nós sabemos que eles veem o nosso exemplo, sabemos que eles observam, como já foi falado aqui nessa noite, mas nós também queremos impor esse poder, essa ideia que nós queremos passar para eles de uma forma real, de uma forma profética também. Entenda isso como um ato profético. Então, quem tem filhos vai impor a mão sobre os filhos. Quem não tem filhos vai inculcar sobre si mesmo essa doutrina, essa ideia que nós queremos passar, amém? Quem quer ter filhos vai profetizar sobre os seus filhos, o casal vai profetizar sobre o ventre da esposa, amém? Para quê? Tal como foi falado, as crianças no ventre, elas já escutam, então nós vamos profetizar que a criança já seja gerada de uma forma a qual a palavra já esteja inculcada dentro de nós, amém? Então, pais com filhos, todos têm filhos, impor as mãos sobre eles. Os que têm filho longe, profetiza sobre ele, coloca a mão e que ele receba onde estiver.
E já sabe, aqueles que não têm filhos, coloque a mão sobre a sua cabeça mesmo e vai inculcar na tua mente. Amém? A doutrina, a ideia, o amor, aquilo que representa o Senhor. E isso tem que ser feito, tal como a palavra diz, de uma forma persistente, insistente. Isso é o que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias você deve acordar e dizer: Senhor, olha, eu quero hoje viver segundo todos esses princípios que nos ensinas. Retira da minha mente disso que me tenta distrair e desviar dos caminhos que eu sei que são os teus. Amém? Então vamos orar pelos nossos filhos. Senhor, nós queremos, Deus, profetizar através desse ato, Senhor, de imposição de mãos, o inculcar, Senhor, de uma ideia, de uma doutrina, de princípios a qual Tu nos ensinaste, Senhor, e queremos profetizar sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Senhor, que mais do que exemplos a ser seguidos, nós queremos inculcar eles na palavra verdadeira, na raiz e na pedra que sustenta tudo. Sabemos que Tu és a pedra, a rocha, a pedra angular que sustenta toda a estrutura de uma casa, toda a estrutura de uma família. E nós queremos, Senhor, profetizar, declarar, Senhor, essa palavra, essa ideologia, Senhor, sobre os nossos filhos, Deus. Que essa ideia, que essa vontade, que essa doutrina que Tu nos ensinas todos os dias, ela seja passada de geração em geração, vivendo a Tua palavra, baseada na Tua palavra, sabendo que muitas vezes vai ser por insistência que a Tua palavra e que o Teu amor vai ser manifesto em nossa vida, que é pela persistência dos nossos pais, muitas vezes, orando por nós, Senhor, que nós conseguimos entender que um dia alguém pagou um alto preço por nós. Senhor, sabemos que tal como Tu inculcaste, Senhor, no Teu Filho amado, toda a grandiosidade, todo o amor, toda a plenitude daquilo que Tu representavas, Senhor, e que o Teu Filho Jesus trouxe até esta terra de uma forma a qual nós podemos seguir esse exemplo, Senhor. Sabemos que Ele recebeu essa imposição, recebeu, Senhor, essa instrução, e Ele foi inculcado com toda a Tua sabedoria, com tudo aquilo que Tu tinhas para lhe ensinar, e Ele não se desviou do caminho a qual traçaste para Ele, nem por um momento. Assim nós profetizamos também para os nossos filhos, Pai, que eles possam receber nessa noite esse inculcar, que eles possam receber esse poder da Tua parte, de forma a que eles jamais se desviem também, Senhor, dos Teus princípios, daquilo que nos ensinas, onde quer que andem. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Que eles sejam sempre essa recomendação de Deus, o entender que tudo aquilo que nós fazemos e que vivemos aqui não é porque nós somente gostamos de estar juntos e em família, e também gostamos disso, claro, mas o mais importante é sabermos que nós sabemos aquilo que estamos a fazer, nós sabemos aquilo que estamos a aprender, nós sabemos aquilo que queremos seguir. E então que o Senhor nos capacite, nos dê essa sabedoria para continuar e saber ser esse exemplo para os nossos filhos, inculcar neles, persistir neles, jamais desista. Eu sei que os pais não desistem dos filhos assim, né? Mas existem alturas, momentos a qual nós queremos dizer assim: não tem mais o que eu fazer, já tá, ele já tem 30 anos, ele já pode fazer o que ele quer, o que é que eu vou fazer agora? Eu já fiz aquilo que eu podia fazer. Não desista, persevere, continue orando por ele, continue abençoando, continue declarando bênção sobre a vida dele, continue declarando que ele receberá do Senhor tudo aquilo que ele tem para receber. Não vamos aceitar que Satanás ele retire, ele roube esse valor familiar, amém? Que nós possamos persistir, continuar sempre orando e declarando essa doutrina e essa palavra sobre a vida deles, porque sabemos que lá está, quando apertar, por mais desviado, por mais longe que ele ande, por mais voltas que ele vá dar,
Tal como o filho pródigo andou, saiu e achou que ia curtir a vida dele, né? Levou a bufunfa e falou, agora que vai ser, eu vou sorrir com meu pai, né? E então, mas já ia chegar uma altura que ele começou a olhar para aquelas bolotas e disse assim, nossa, quanta fome eu tenho. Na casa do meu pai havia, isso daqui era para os porcos comerem, os servos do meu pai comiam do melhor. Um dia, virá a mente, mas sabe qual que é a diferença? O pai vai sempre estar de braços abertos. O pai, a vontade do pai, eu creio que se eu fosse pai, ele já teria ido ter com o filho há muito tempo. Disse, filho, vem pra cá, deixa de ser, né, cabeça dura. O que você tá fazendo aí? Vem pra aqui, pra casa. Mas não. Quem foi embora foi o filho, mas ele sabia o caminho de volta. Não era o pai que tinha que ir atrás dele. Naquele momento, o que o pai poderia passar para ele, o que o pai poderia fazer por ele, ele fez. Foi instruir, foi ensinar, foi dar um exemplo, foi viver aquilo tudo que viveu com o filho. E na altura certa, aquilo veio à memória do filho. E o filho voltou para o pai. E o pai lá estava, de braços abertos, radiante de receber o filho de volta, né? Assim, que nós, se possível for, conforme Jesus disse, não tenhamos que passar por isso, que os nossos filhos estejam juntos sempre e possam viver tudo isso, mas que se alguma dificuldade, por algum motivo isso acontecer, que nós possamos agir conforme o Senhor nos ensina, continuar a insistir, orando, abençoando. Jó, ele orava pelos pecados que os filhos iam cometer, que ele nem sabia o que era, mas ele orava, olha, perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa aquilo que eles estão fazendo, desculpa eles, olha, eles não sabem o que fazem, mas que a tua misericórdia, a tua benignidade, o teu amor os alcance, né? E esse é o nosso papel, que nós possamos declarar isso na nossa casa e na nossa família, amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação com o Espírito Santo, seja e esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Boa semana, Deus abençoe. Amanhã tem estudo com as mulheres, sábado tem encontro das mulheres na casa da Simone, domingo tem Santa Ceia.